Essa é mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec aqui de Campinas. Antes de começarmos, façamos uma pequena prece. Vamos agradecer a mais essa oportunidade de aprendizagem, que a paz e a serenidade do Mestre Jesus esteja com cada um de nós. Que nestes momentos de reflexão tenhamos serenidade e tranquilidade, para que as palavras do Mestre façam efeito em nossa vida. Que estes ensinamentos sejam conhecidos, entendidos, assimilados, mas principalmente sejam aplicados no nosso dia a dia. Que tenhamos o amparo dos bons espíritos, para que a mensagem do Mestre seja um guia seguro para as nossas vidas. Que isto nos traga paz, consolo, equilíbrio, serenidade nas nossas provas das nossas vidas. Graças a Deus. A preleção, ela trata de uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec. Este Evangelho segundo o Espiritismo traz as máximas morais de Jesus, com os esclarecimentos dos bons espíritos. Estas reflexões são feitas para que nós consigamos conduzir bem as nossas vidas, para que nós consigamos a nossa evolução. Hoje, nessa preleção, nós vamos em busca de entender o caminho do Espiritismo, ligado ao Evangelho de Jesus e também ligado ao Velho Testamento. Este tema é tratado no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não Vim Destruir a Lei. Portanto, aqui nós vamos ter a oportunidade de tratar como se ligam então Moisés, Jesus e o Espiritismo. Existe, por parte de algumas, uma visão talvez não muito clara de que, na verdade, nós, espíritas, somos cristãos. E é muito útil para nós entendermos como estamos ligados ao próprio Evangelho de Jesus e ao Velho Testamento. O capítulo 1, ele começa com uma afirmação que não deixa dúvida da ligação que Jesus tinha com o Velho Testamento, o que está expresso no seu Evangelho. Está lá em Mateus, capítulo 5. Vejamos o que diz o Mestre Jesus. Diz assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Vejam, esta afirmação tem muita relevância, pois deixa claro que Jesus, um judeu, respeitava o Velho Testamento, caracterizado principalmente por Moisés e os seus 10 mandamentos. Recordemos que na época de Moisés o povo era mais rude e sem raízes no monoteísmo, na crença em um Deus único. E eles precisavam, muitas vezes, de imagens fortes e enérgicas. As leis mosaicas, que Moisés nos trouxe, são de dois tipos: a lei de Deus e a lei disciplinar. Essa lei disciplinar servia para controlar o povo. Já a lei de Deus traz os preceitos divinos no que tange ao respeito aos princípios. E isso continua valendo até hoje. E a segunda lei, que é a mais ligada ao povo, ao controle do povo, já não se aplica mais, mas as leis divinas sim. A síntese dessas leis divinas lá no Velho Testamento é encontrada então nos 10 mandamentos, que vale a pena aqui nós lembrarmos
quais são esses 10 mandamentos. Vejamos eles. Está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece um Deus único, respeita a figura de Deus, reservar um tempo para Deus, honrar o pai e a mãe, não matar, não cometer adultério, não furtar, não dizer falso testemunho contra o próximo, não desejar a mulher do próximo, não desejar os bens do próximo. Observamos que, em boa medida, traz as mensagens fortes, né, com muitos nãos, tá certo? Analisando, nós verificamos que são leis de fato importantes para reger a conduta do povo e para que as pessoas se moderassem. Procurava combater então os abusos de um povo rude. Pregava um temor a Deus para controlar o povo e conduzir na direção correta. Trazia a visão de um Deus severo, um Deus que punia, né, e castigava os homens, e isso tinha um efeito importante naquela época, como dizem lá os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Observa então que se tratava de uma necessidade no tempo de Moisés, sendo um estágio da nossa evolução. Nós somos herdeiros de todo esse processo de evolução. Mas aí chegamos a Cristo, né? Porque depois que veio Cristo, ele diz: eu não vim destruir as leis de Moisés, eu vim, na verdade, cumpri-las. Então veio desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido, explicar mesmo, né? E já eram homens mais evoluídos, 2000 anos, né, já adiantados, então já eram homens que poderiam receber essas leis. E aí fala de Deus e o próximo, fala de nossos irmãos, na verdade fala de todos nós, que somos irmãos. Então ela faz uma profunda mudança nas leis de Moisés, tanto no fundo quanto na forma, nos dizem lá os Espíritos. Vejamos, né, em Mateus o que diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é a lei e os profetas. Então isso quem disse foi Jesus. Então vejam, não é o caso de se negar o Velho Testamento, mas adequá-lo a um novo momento na nossa evolução. Jesus então passa a visão de um Deus justo e bondoso que ensina e educa através de suas leis perfeitas. Observem bem, leis. Né? Estamos sujeitos às leis. E cumprindo essas leis, nós atingiremos a nossa evolução, principalmente as leis morais da relação entre nós irmãos. E aí ele afirma assim, né? O céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último jota. O que significa isso? Nessas nossas encarnações, nós estamos evoluindo, estamos melhorando. E nós precisamos realmente melhorar para ir para estágios superiores, né? Como se estivéssemos numa escola, numa faculdade. É isso. Então, não tem como. Nós temos que entender e aplicar as leis que Jesus nos trouxe, que são as leis morais. Um ponto a se notar é que Jesus, então, cumpriu uma profecia, né, que era o Messias, que vinha nos trazer a boa nova, o Evangelho. Né? Um ponto fundamental, que também é do Espiritismo, é que Jesus traz a mensagem que a verdadeira vida não é aqui na Terra, mas no reino de Deus, ou seja, no mundo espiritual, que é o nosso mundo verdadeiro. Aqui é uma exceção, estamos encarnados para aprender. Então, de fato, esta é uma grande mensagem e revolucionária, principalmente de amor ao próximo, porque estabelece a base para justificar as nossas encarnações, com as dificuldades,
para que nós consigamos continuar a nossa evolução, nos preparando para a vida espiritual após a nossa desencarnação. Porém, Jesus informou que mesmo naquela época dele, ele não disse tudo. Está lá em João capítulo 16. Ele diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, Jesus já previa a vinda do Espírito da verdade. Então seria necessário que o povo tivesse um amadurecimento, que é o nosso caso hoje. Nós já temos muito mais discernimento, já passamos por muitas provas nas várias encarnações. Então, neste ponto, os espíritos comentam que era necessário que a ciência preparasse o terreno para a compreensão de certas coisas ditas por Jesus. E aí então chegamos no Espiritismo. Vejam, uma sequência, né? Velho Testamento, Jesus com seu Evangelho e agora o Espiritismo. Porque o Espiritismo, né, nos dizem lá os Espíritos, ele traz uma nova maneira de entender, né? Podemos dizer, né, como eles dizem, uma nova ciência. Essa colocação se justifica, né, de uma nova ciência em função do Espiritismo trazer a certeza da existência do mundo espiritual e tratar da relação entre o nosso mundo material e este mundo espiritual. Portanto, nós conseguimos entender as leis como uma ciência, essas leis de conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, a palavra ciência, né, que é um conhecimento sistematizado, foi o que Allan Kardec nos trouxe, né, com o Livro dos Médiuns, né, um livro técnico, que certamente está evoluindo, está melhorando. O próprio Kardec diz, né, sempre acompanha o que a ciência diz, está lá em Gênesis. Então, um ponto fundamental neste caso é que deixa de existir o sobrenatural. Então, nós espíritas já não temos aquele receio do sobrenatural, dos espíritos, do mundo espiritual, né? Tudo o que acontece são fenômenos que podem ser justificados desde que a gente estude, aprenda, use a razão, né? Use a ciência, sistematizando. Não é uma coisa trivial, fácil, né? E essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis, né? Então eram difíceis de entender, e o Espiritismo nos ajuda, nos esclarece. Podemos dizer que o Espiritismo traz uma chave para explicar essa relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Em função disso, o Espiritismo é considerado a terceira revelação. É uma forma que nos referimos ao Espiritismo. Então é Moisés, é Cristo e o Espiritismo, né? Agora, um ponto importante, fundamental mesmo, é que o Espiritismo, diferentemente de Moisés e Jesus, o Espiritismo não está ligado a uma pessoa, né? E o próprio Kardec não se coloca como um profeta ou coisa do tipo. Ele foi um codificador. Então, esses ensinos dos espíritos, através, né, de Kardec, que codificou, ele encaixa aquelas questões que Jesus, embora tenha dito algumas coisas, mas não disse tudo, agora nós temos essa capacidade de entendimento. Estamos evoluindo, melhorando, entendendo cada vez mais. E talvez menos assustados. Menos assustados com a desencarnação,
menos assustados com as provas da vida, com as dificuldades pelas quais nós passamos. Essa talvez seja a grande mensagem do Espiritismo. Esperança, né? Esperança. Estamos evoluindo, estamos melhorando. Então o Espiritismo não veio mudar também nenhuma lei, ou criar uma lei nova, ensinando coisas contrárias ao que disse Jesus. Somos todos cristãos, né? E ela, na verdade, esclarece, né? Comenta o que Jesus disse. E isso é fundamental. Nós espíritas, como cristãos, devemos respeitar o Evangelho, respeitar o Velho Testamento, mas trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, já entendendo que somos frutos das nossas outras encarnações. Seguimos o que pregava Jesus, que trouxe a lei de amor, amando a Deus e amando ao próximo. Um ponto a destacar é que o Espiritismo enfatiza uma nova característica que o distingue de outras religiões. Porque o Espiritismo coloca a palavra ciência. Nós devemos entender o que isso significa, né? Os espíritos dizem: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E podemos até lembrar, né, uma frase dita por Einstein, diz assim: a ciência sem religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Ou seja, ciência e religião se complementam, elas devem dar as mãos. Cada um na sua frente, mas unidas no mesmo propósito que é a nossa evolução. Então, a união dessas duas frentes, religião e ciência, e podemos colocar aí também a filosofia, né, é o que distingue o Espiritismo. Né? Somos uma religião, sim, temos ciência, porque tentamos sistematizar essa relação do mundo material com o espiritual, e temos a filosofia, né, que nos rege o comportamento ético na nossa vida. Então, em especial, o peso da ciência como uma área não tratada muito geralmente, né, talvez em todas, no âmbito das religiões. No Espiritismo, religião e ciência são tratadas em conjunto. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral que Jesus nos trouxe. Então, são leis de Deus em que estamos imersos. E Deus se mostra através das suas leis. Leis físicas e leis morais. Então, estabelece a forma de interação entre o mundo material e o espiritual. Essas leis não podem se contradizer. Existem diferenças, alguns pontos precisam se acertar. Certamente estamos evoluindo, não chegamos certamente à verdade absoluta de nada. Estamos num processo de aprendizagem. A questão é não negarmos, né, nem a religião e nem a ciência, mas conciliar essas duas frentes. Porque se uma for a negação da outra, uma estará errada e a outra certa, o que cria uma contradição que não tem sentido. No fundo, devemos ter humildade de reconhecer que nós não conhecemos todas as coisas, não temos a verdade. É necessário para aceitar que existem leis. Talvez seja a primeira conscientização que precisamos ter. Existem leis. As leis físicas ficam fáceis de serem enxergadas, mas as leis morais também, que regula a relação entre nós, irmãos, filhos de um mesmo Pai, como diz lá o Pai Nosso. Né? Então, não tem sentido nós tratarmos isso separadamente. Então, o problema da ciência atualmente é não aceitar que existem as leis morais, que vivemos por viver, né, um acaso. Mas isso não é verdade. Né? Essas leis morais regem as relações humanas.
Pelo lado das religiões também, acontece que muitas vezes negam a ciência, né? Embora existam provas contundentes da evolução da raça humana, né? Como diz Darwin, né? Então são evidências incontestáveis. Então não é uma questão, neste caso, de aceitar ou não aceitar. É usar a razão e entender que sim, estamos evoluindo. E o Espiritismo considera a ciência e a religião. Vejamos, né? Dizem os espíritos: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, servindo uma de apoio à outra. Veja que beleza, né? Religião apoiando a ciência apoiando a religião. É isso que busca o Espiritismo. Então, são chegados os tempos, nós já temos maturidade para isso, né? E a ciência, observem, cada vez mais tem se curvado a esta evidência das leis morais. É necessário admitir as leis do mundo espiritual e as suas relações com o mundo físico, o mundo material. Leis tão imutáveis como as leis que regulam o movimento dos astros. São leis também, certo? Então isso nos leva a ter uma fé pela razão, pelo bom senso, ligando religião e ciência. E essa aproximação está acontecendo através das descobertas nesta relação dos mundos. Sim, temos problemas, né, de alguns impostores, enfim, mas nós devemos saber tratar essas questões menores e olhar para o maior, a aproximação dessas duas grandes áreas. Alguns podem até resistir, por comodismo mesmo, né, não querem estudar, ou talvez por falta de humildade, né, mas é inevitável saber da existência do mundo espiritual. Estamos diante de uma força que altera as relações sociais, pois está ligada a uma lei muito importante, que é a lei do progresso. Se nós analisarmos desde lá do início, né, da raça humana, vejam o quanto evoluímos, o quanto melhoramos, né, dominando as leis físicas, né, tendo os bens dessas leis físicas, mas também já dominando as leis morais, em boa medida também, nesse tratamento entre irmãos. Precisamos certamente melhorar, mas já evoluímos. Né? Temos que ter essa consciência desta evolução. Deus é único. E Moisés fez a primeira revelação, simbolizada pelos 10 mandamentos, como um simbolismo. Sim, leis rudes para um povo rude que precisava de imagens fortes de um Deus que punia e era ligado muito mais ao material do que ao espiritual. Entretanto, vem Jesus e traz essas leis morais. Então, o Cristo, através de uma pura moral, suaviza a relação entre nós irmãos. E aí surge uma palavra mágica, que é o perdão. O processo de perdoar, o processo de ter caridade entre nós. O Espiritismo, com sua lógica irretocável, que aproxima o material do espiritual, traz paz aos corações, uma vez que não existe mais o conflito de religião e ciência.
Temos dúvidas ainda? Certamente. Mas existe já um caminho, né? O Espiritismo clareia um caminho para nós irmos em frente, usando essa fé raciocinada que nos diz Kardec, né? Então, é uma revolução que traz a moral e o material juntos. O Espiritismo nos informa, né, que um grande, até mesmo propagador do Espiritismo é Santo Agostinho, trazendo já, né, como um exemplo, né, a espera da manifestação de sua mãe, né, para lhe trazer informações sobre a vida espiritual e como proceder. Né? Então tem lá uma passagem interessante disso. Né? E é o cristianismo, essa beleza que nos traz tanta paz, tanto consolo. Né? A felicidade, né, não está nos prazeres da matéria, mas está na nossa elevação espiritual. Essa é a grande mensagem que nós temos. A ciência sem a religião, então, é manca. A religião sem a ciência é cega, como disse Einstein, repetindo. Isso tem que nos trazer essa consciência da beleza de aproximarmos em nós mesmos, né, essas duas grandes vertentes. Né? Não deixar uma em função da outra. Né? E a grande meta é a nossa evolução espiritual. Essa é a grande mensagem. E usamos o mundo material para promover esta evolução. Fé e razão. Esta é a mensagem. Finalizamos assim mais uma preleção e façamos agora as nossas vibrações, que é aquele momento em que vamos pensar em outras pessoas. Vamos vibrar por aqueles que estão precisando, aquelas pessoas aflitas. Vamos vibrar pelas pessoas que estão passando por problemas de saúde nos hospitais e precisam ter paciência. Vamos vibrar pela nossa família, por aquelas pessoas mais próximas de nós, para aquelas pessoas que nos ajudam a melhorar, mesmo as pessoas difíceis. Vamos vibrar por elas. Vamos vibrar agora pelo nosso país, que nós tenhamos cada vez dias melhores, tenhamos paz, né, no mundo, né, que nós tenhamos esse pensamento de paz. Fiquemos todos em paz, então, usando principalmente naqueles momentos difíceis os ensinamentos lá do Evangelho de Jesus. Esse, na verdade, é o grande farol, né, que nos mostra o caminho. Que suas mensagens sejam, então, esse farol forte. Saudações fraternas a todos e que Jesus sempre nos acompanhe. E tenhamos dias cada vez melhores, de mais paz, consciência de si mesmo frente aos nossos irmãos.